Atos 1:8 fala assim: mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, falando a meu respeito em todos os lugares, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Fala comigo assim: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Irã faz parte dos confins? Sim. As tribos indígenas do Amazonas fazem parte dos confins? Sim. Sim, irmão. Eu e você temos muito trabalho a fazer. O problema todo é que muitas vezes nós nos boicotamos. E hoje eu quero trazer uma reflexão para você. E se eu puder, no nome de Jesus, jogar mel sobre o seu coração. Se eu puder, no nome de Jesus, adoçar a sua boca nessa noite com a palavra de Deus. Se eu puder, no nome de Jesus, fazer com que você saia daqui com seu coração cheio da doçura que é a palavra de Deus, eu vou ficar muito feliz. Essa é a minha oração, irmão. Mas você já parou para pensar que talvez você seja o seu pior inimigo? Será que você, meu irmão e minha irmã, não está se derrotando, limitando seus sonhos, sabotando os seus relacionamentos, e tudo isso porque você não está feliz com você mesmo? Tudo isso porque você olha-se no espelho e você não está satisfeito com aquilo que você está vendo no reflexo. Mas deixa eu falar uma coisinha para você aqui, irmão. Você já tem pessoas demais, pessoas e circunstâncias suficientes que estão jogando contra você. Então, um conselho do altar do Senhor: não jogue contra você mesmo. Não seja contra si mesmo, irmão, porque a sua concorrência não é contra outras pessoas. A sua competição é contra você mesmo. A minha competição é contra eu mesmo, irmão. A sua competição é contra a sua procrastinação de deixar as coisas para depois. A sua competição é contra o seu ego, o seu orgulho. A sua competição é contra a comida pouco saudável que você consome. É contra o conhecimento que você negligencia, irmão. Também é contra o comportamento negativo ou depressivo que você alimenta a sua falta de criatividade. É contra isso que você deve competir. E se você entender, irmão, nessa noite, contra quem você está competindo, você pode se tornar extremamente perigoso para o RDT. Toda vez que eu falar RDT, é Reino das Trevas. É porque fica mais fácil falar RDT. A pessoa mais perigosa do mundo, irmão, pode ser você. O seu nome pode ser conhecido nos céus. Opa, lá vem a Rogéria. Rogéria está chegando. Aí os demônios começam a fazer assim, ó. Opa, 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 opa. Aleluia, Rogério. Peguei a Rogéria aqui de exemplo, mas a ideia é que seja de todos nós, irmãos. Isso é um chamado para mim, para você. Mas a pessoa mais perigosa do mundo é aquela que aparece todos os dias, mesmo quando as recompensas são incertas, porque deseja vencer a própria carne. Aquele que consegue tolerar, irmão, a maior incerteza é aquele que acabará vencendo, porque o sucesso é doloroso. Ninguém vai procurar você se você fracassar, mas se você tiver sucesso, as pessoas só vão olhar para o teu sucesso, eles não vão olhar para o tempo que você fracassou, para as tentativas que você não alcançou.
E se você realmente deseja ter sucesso, irmão, você precisa parar de ouvir os seus sentimentos e superar os seus momentos difíceis. No início, tudo é motivação. Início de um casamento, vou aprender a tocar violão, vou começar a correr. Aí vem a primeira canelite. Esse negócio não é para mim mais não. Bom, acabou. E isso, irmão, serve tudo na vida. No início, todos nós temos muita motivação, nós fazemos muita coisa, mas depois, no meio do caminho, a maioria desiste porque não sente mais vontade. E nessas horas que nós não sentimos mais vontade, é que aparecem as tempestades. Lembra? Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41, irmãos. Depois vocês leem, eu só vou contar a história. Mas conta a história de que Jesus pregou o dia todo, Jesus curou o dia todo. Jesus fez a obra que ele veio na terra para fazer, anunciar o reino de Deus. Então, ao anoitecer, ele falou assim para os seus discípulos, depois de um dia de trabalho pesado: vamos para o outro lado do mar da Galileia? Eu só lembro de Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, né? E todos os discípulos estavam ali, irmão. Jesus estava cansado, Jesus dormia. E de repente, veio uma tempestade. Os discípulos então clamaram ao Senhor. E naquele momento, Jesus se levantou e acalmou a tempestade. E depois falou para eles: gente, por que vocês não estão com tão pequena fé? Eu não falei que a gente ir para o outro lado? Se eu falei que a gente ia chegar no outro lado, a gente vai chegar no outro lado. Mas sabe qual é o problema nosso como cristãos? É que nós achamos, irmãos, que quando nós recebemos uma visão de Deus, quando nós recebemos uma imagem daquilo que é o nosso propósito, que é uma linha reta, que nós vamos sair do ponto A, linha reta, para o ponto B. Porque Deus está no meu barco, tudo vai bem. Irmão, tudo vai bem, mas vai ter tempestade. Tudo vai bem, mas vai ter medo. Tudo vai bem, mas ninguém fala que eles comeram nada não. Tudo vai bem, mas eles estavam cansados e ainda assim estavam no barco a caminho. Porque no mundo nós teremos o quê? Aflições, tribulações, dificuldades. E tudo isso é para nos aprimorar, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com o nosso Deus. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender. E essa é a maturidade do cristão. Aqueles homens, irmãos, eles estavam ali fazendo o trabalho junto com o Senhor Jesus. Mas naquele momento, eles pensaram que eles iam morrer, mesmo debaixo de uma ordem do eterno Deus. Então, se os discípulos fraquejaram, quanto mais nós. Então sim, às vezes a gente vai fraquejar, às vezes a gente vai duvidar, às vezes a gente vai achar que vai morrer, às vezes a gente vai querer desistir de tudo, às vezes a gente vai achar que chegou o final, não tem mais jeito. Eu amo filme assim, irmão. Você sabe quando o protagonista chega e é uma coisa tão macabra, é tão escuro, é tão difícil, e você fala assim: cara, não tem jeito. E aí de repente Jesus se levanta e dá uma ordem ao vento e manda cessar a tempestade e tudo se acalma. Sabe, esses roteiros em que o herói aparece e resolve. Jesus é o nosso herói, irmãos.
O roteiro bíblico é muito melhor do que qualquer filme muito bem escrito e elaborado. Não existe um roteiro melhor do que o roteiro bíblico, irmão. Não seja daqueles, irmãos, que agem de acordo com seus desejos. Seja daqueles que fazem as coisas mesmo quando você não sente vontade. Isso é maturidade. Nós não somos movidos por sentimento, irmão. Nós somos movidos por aquilo que é certo. Nós fazemos aquilo que é certo. Não é aquilo que eu acho. Não é aquilo que eu estou sentindo. É o que é certo. Se você fizer isso, irmão, você alcançará o verdadeiro sucesso. Querido, se você prestar atenção apenas no seu humor e no seu sentimento, você começará uma centena de coisas, mas você não vai terminar nenhuma, porque certamente vai chegar no meio do caminho e você vai desistir. No entanto, se você perseverar em uma coisa, irmão, mesmo nos dias difíceis, você terá algo perfeito. E é assim que o sucesso é alcançado. Com uma visão, você tem o que é visão, irmão? A visão é uma imagem daquilo que está dentro de você, que você fala assim, é isso que eu quero fazer, é onde eu quero chegar. A visão, irmão, é um propósito de vida. Uns chamam de sonhos, outros chamam de idealização. Mas o que a Bíblia fala para nós fazermos é planos. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Então, quando você estiver em oração, apresenta o seu plano ao Senhor. Você não está errado não, irmão. Apresenta o seu plano diante do Pai. Se você chega diante de Deus com um plano, Deus vai poder falar sim, não ou talvez, espere. Mas se você chega diante do Pai sem nenhum plano, Deus vai falar com você assim: produz um plano primeiro, depois você vem conversar comigo. E aí Ele vai encher o seu coração com uma visão, um sonho. Então o sucesso começa assim, irmão. Ele é alcançado com uma visão, com um pouco de motivação, porque você tem que pegar essa visão que você tem e dar o primeiro passo. Você precisa começar a andar na direção dessa visão, a andar na direção daquilo que está dentro do seu coração. Há mais de 30 anos atrás, eu conheci uma moreninha e eu pensei que ia com meus botões, eu quero casar com ela. Meu irmão, se eu ficasse só na visão da moreninha, eu não ia casar. Então eu tive que ir até dar o primeiro passo. Vamos lá. Quem está entendendo aí? Isso serve para casamento, isso serve para qualquer coisa da vida. Você tem uma visão e você vai. Eu ainda acho que ela orou menos do que eu, mas deu certo. Tem muita coisa, irmãos, que nós perdemos porque a gente tem a visão, mas a gente não dá o passo. Amém? Então dê um passo. Não adianta você chegar aqui no culto, você recebe visão de Deus, mas você sai daqui e você esquece. Você não age. Abençoa teu marido, abençoa tua esposa, abençoa teus filhos, irmãos. Isso não é um dia só não, é todo dia. Papai e mamãe, senta lá na cama do seu filho, lê história junto com ele, conta história bíblica, lê a Bíblia junto com ele, vê o processo, vê o progresso, abençoa. Não desiste não, irmão, porque se você tem uma visão, se você tem um pouco de motivação, o que faz de fato você conquistar esse sucesso da visão que está dentro de você, se transformar em realidade, é a sua disciplina e a sua perseverança. Eu vou fazer todos os dias, eu vou fazer sempre, eu não vou desistir.
E esse tem sido o problema dessa geração, irmão. Nós temos começado tantas coisas e nós desistimos no meio do caminho. Por quê? Porque no final das contas nós precisamos gerar em nós disciplina e perseverança. Então, se Deus lhe deu uma visão do que seria seu casamento, irmão, se você encher o seu coração de motivação, tenha disciplina, persevere na direção daquilo que você recebeu de Deus e você terá sucesso. Se Deus te deu uma visão, meu irmão, em relação a uma empresa, em relação a um negócio, em relação a qualquer coisa da sua vida, uma formação profissional, um sonho ministerial, persevere, tenha disciplina, mas caminhe na direção do sonho que você recebeu, irmão. O inimigo, ele sabe aonde ele atacar. Você sabia disso? Satanás conhece o seu ponto fraco, irmão. E aonde é o nosso ponto fraco? É onde nós caímos uma vez. Se nós caímos, ele vai bater exatamente em cima da onde nós caímos. O inimigo sabe onde ele atacar. Ele procura minar sua força, irmão, guerreando contra você no que você é mais forte. As suas tentações, irmãos, são justamente na área onde os seus dons são mais eficientes e onde a visão de Deus será concretizada na sua vida. Por quê? Porque assim, irmão, a estratégia do RDT é anular os seus esforços e com isso tirar sua força ou retirar você do jogo. Quer ver uma coisa? Moisés foi o homem mais manso que já existiu na face da terra. Quem fala isso? A Bíblia. E ainda assim, irmão, Moisés ficou de fora da terra prometida porque se irritou com o povo e feriu a rocha 2 vezes. Mas ele é o cara mais manso que já existiu sobre a face da terra. Aliás, eu estou preparando uma mensagem sobre sentimentos tóxicos para falar, e eu vou falar um pouco sobre isso daqui também. Judas, irmão, foi colocado por Jesus na tesouraria do ministério. E certamente que Jesus reconheceu em Judas um dom especial para aquela esfera específica. Contudo, Judas se corrompeu naquilo que ele era bom. Então você vai ser tentado aonde você é forte, aonde você é bom. Há um tempo eu me deparei com um livro que dizia o seguinte, abre aspas para o livro: fazer exercícios faz você se sentir fraco, quando na verdade está te deixando mais forte. Aprender coisas novas fará você se sentir idiota, quando na verdade isso o tornará mais inteligente. Investir em si mesmo fará com que você se sinta quebrado, quando na verdade está lhe deixando mais rico. Enfrentar os seus medos fará você se sentir aterrorizado, quando na verdade isso tornará você mais corajoso. Então nunca se limite, mas seja humilde. Vou repetir: nunca limite você, mas seja humilde. Lembra que eu perguntei no início? Quem é seu maior inimigo? Quem é seu maior inimigo? Porque não se limitar é acreditar que Deus pode te utilizar, irmão, como instrumento de bênção, mesmo diante das suas limitações, diante das suas dificuldades atuais. Isso é não se limitar. Eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu tenho as minhas limitações, mas eu acredito que o meu Deus pode me utilizar mesmo assim. Isso é não se limitar. Mas ser humilde, irmão, é reconhecer que precisa de ajuda de alguém e que você nada pode fazer sem Cristo. Está lá em João 15, depois você lê lá. Ele está falando da videira, ele está falando dos ramos, e ele fala o seguinte: sem mim vocês nada podem
fazer. Eu não posso fazer nada sem Cristo. Você não pode fazer nada sem Cristo. A igreja não pode fazer nada sem Cristo, irmão. Ser humilde é esforçar-se para ser melhor amanhã do que foi hoje. E hoje, melhor do que foi ontem. Ser humilde, irmão, é agradecer pelo que você recebeu. Então agradeça. E mantenha uma atitude de gratidão todos os dias. E certamente nós temos muito a agradecer, irmão. Só o fato de nós estarmos aqui no Brasil, nesse momento, podendo cultuar ao Senhor livremente, isso é um fato a agradecer. Nós não temos nenhum míssil. Eu espero que isso não aconteça, voando sobre as nossas cabeças. Então nós temos muito o que agradecer, irmão. Você sabia que você carrega algo valioso dentro de você? Sim, você carrega. E o inimigo, ele não lutaria com você, irmão, se você não carregasse isso. O inimigo não lutaria com você se você não carregasse algo valioso dentro de você. Eu não sei se vocês estão vendo algum jogo desse daí do Mundial de Clubes. O meu time não está lá não, tá? Só para avisar. O que será? Mas uma coisa que nós aprendemos com o esporte, irmão, é que eles só tentam derrubar quem está com a bola. Eles não vão tentar derrubar quem está no banco. Se você está carregando a bola, Satanás vai tentar te dar um carrinho. E ele sim vai tentar derrubar você, porque você está carregando algo precioso. Você está sendo protagonista da sua vida, irmão. Então uma palavra de encorajamento para o seu coração nessa noite é: não ache que a jornada de fé não vale a pena. Vale a pena. Não ache que a jornada de fé é perda de tempo. Não é. Não acha que você está aqui a passeio. Você não está. Não acha que o teu Deus está em silêncio, não está te vendo ou te ouvindo, ou não está interessado em você. Nada disso. Deus está ouvindo você, Deus está prestando atenção em você, Deus está à procura de você todos os dias, em todos os momentos, Ele está de olho em você. Deus é um paizão interessado em tudo aquilo que nós fazemos, irmãos. Você precisa entender, irmãos, que esse lugar que você está atualmente, ele é simplesmente uma plataforma para te levar a alturas maiores, a distâncias maiores, a forças maiores, mas principalmente a unções maiores. Deus tem unções ainda para derramar sobre a tua cabeça, meu irmão, que Ele não fez ainda. Deus tem coisas mais maravilhosas ainda a mostrar, uma palavra evangelical, para revelar a você. Deus quer mostrar tantas coisas para você, querido. Deus quer abrir os teus olhos para tantas coisas. Mas a primeira coisa que precisa ser feita é nós abrirmos o nosso coração para Ele, irmão. Então mude a sua perspectiva para as promessas dEle. Trabalhe, seja paciente. Nós queremos as coisas hoje muito rápido. Eu sempre brinco, irmãos, que para fazer um bom pastor leva-se pelo menos 20 anos. Um bom pastor, pastor mediano, 20 anos pelo menos. E essa é a média para se fazer tantos outros profissionais. Então sim, você está aprendendo a ser pai, você está aprendendo a ser mãe, você está aprendendo, meu irmão, as coisas. E Deus vai fazer com que você suplante tudo isso. Mas você precisa mudar a sua perspectiva para as promessas de Deus. Você precisa olhar para o seu, sabe? Deus já colocou um mapa dentro do teu coração, meu irmão.
Se Deus plantou em você um sonho, se Deus plantou em você uma visão, se Deus te deu algo para você ir para o seu futuro, Ele já colocou um mapa dentro do teu coração. Você sabe o caminho para atingir o propósito, você sabe o caminho para atingir a visão, você sabe, meu irmão, a direção que você tem que seguir. Você não precisa de pedir orientação para ninguém, a não ser para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus já colocou isso no seu coração, já está pronto. Você sabe o caminho. É por isso que Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é. É por isso que nós precisamos estar ligados a Ele. Todos nós temos sonhos, desejos, esperanças de uma maneira melhor de fazer as coisas, mas, querido, boa intenção não basta. Lembra? Eu preciso transformar minha visão numa decisão, e essa decisão em ação. Desafios, irmãos, recebem esse nome porque sempre serão desafiadores das nossas limitações. Todo mundo aqui está passando por desafio no momento. E se tem uma coisa que está sobre a igreja de Cristo, eu tenho orado muito por isso, é esse espírito de cansaço, esse espírito de desânimo, esse espírito que está tudo errado, esse espírito, meu irmão, que faz com que a gente, ao invés de seguir, a gente retroceda. Isso não vem de Deus. Isso não provém dos céus. Isso é um espírito mundano. Isso é um espírito terreno. Isso é um espírito simplesmente para dividir a igreja. Graças a Deus, irmãos, que você tem revelação suficiente para entender isso. Porque o Senhor te chamou para isso. Sabe, correr uma prova de longa distância, irmão. E eu falo isso porque eu estou tentando treinar para uma prova de longa distância. Mas correr uma prova de longa distância nunca foi fácil. E antes que fale assim, você começou a correr agora, pastor? Não, eu já corro há bastante tempo. Já me machuquei, já parei, já voltei, já parei. E agora eu voltei. Mas nunca vai ser fácil. Educar filhos nunca vai ser fácil. Manter um casamento saudável nunca será fácil. Será sempre desafiador. Mas se nós quisermos viver sem medo, livremente, nós precisamos ser intencionais. O que é ser intencional? Eu tenho que ter uma direção. Eu quero que o meu casamento dê certo. Eu quero que os meus filhos sejam bem-sucedidos. E eu vou trabalhar para isso. Porque só querer é o princípio. Mas precisamos agir em cima desse querer. Lembra? Lê historinha para o seu filho toda noite. Olha que eu estou batendo muito nessa tecla. Se você continuar dizendo, irmão, que você vai vir a Cristo quando estiver pronto, você vai continuar dizendo isso. Porque a verdade é que Satanás fará com que você nunca esteja pronto. Se você continuar dizendo para você mesmo que você só vai servir na igreja quando você estiver livre e pronto para fazer alguma coisa, você nunca vai servir na igreja. Ou você nunca, meu irmão, vai tomar essa decisão de poder fazer aquilo que você deseja fazer. Porque, meu irmão, existe um reino das trevas, um RDT, que está firmemente trabalhando para que você desista, para que você pare, para que você não alcance a bênção e o propósito que Deus chamou você para alcançar. E por isso, irmão, nós precisamos mais estar interessados em alcançar os nossos objetivos em Cristo do que simplesmente defini-los.
Defina seus objetivos. Ah, esse ano eu quero aprender a tocar violão, né, Dani? Esse ano eu quero me formar em fotografia, né, Léo? Mas não adianta, irmão, simplesmente decidir. Tem que tocar. Tem que tirar foto, né? Eu sei que eu estou falando algumas coisas aqui, irmãos. Você está falando assim, mas eu estou fazendo tanta coisa. Eu sei que você está fazendo tanta coisa. Mas essa tanta coisa, ela está fazendo com que você fique parado no mesmo lugar? Ou essa tanta coisa está fazendo com que você siga na direção do propósito que está no seu coração? Essa aqui é a questão, irmão. Eu ouvi esses dias 3 palavrinhas que a pessoa falou isso. Eu fiquei pensando nisso depois. Essas 3 palavrinhas ficou martelando no meu coração. Fácil, difícil e simples. E a pessoa falou bem assim: fácil nunca é. Sempre vai ser difícil. Fácil é para quem nunca começa. Fácil é para quem desiste. Desistir é fácil. Fácil nunca é, irmão. Nunca vai ser fácil. Eu vou te dar uma palavra para a sua maturidade. Nunca vai ser fácil. E a segunda palavra para a sua maturidade: nunca vai ser do seu jeito. Você pode planejar, você pode fazer o que você quiser, mas nunca vai sair do seu jeito. Sempre vai ter um desvio. Sempre vai ter uma curva. Sempre vai ter algo que não vai sair de acordo com aquilo que você imaginou. É por isso que nós precisamos desesperadamente do Senhor. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Eu sei, é uma mensagem reflexiva hoje. Eu sei. Difícil, irmão? Bom, se fácil é para quem desiste, se fácil é para quem não começa, difícil é para quem já começou. Tudo que você vai começar é difícil. Tudo que você vai aprender de novo é difícil. Tudo aquilo que você ainda não tem uma habilidade dominada será difícil. Então sempre vai ser difícil sair da cama de manhã. Sempre vai ser difícil, meu irmão, você aprender uma nova habilidade. Sempre vai ser difícil você obedecer aquilo que o Espírito está falando no teu coração para fazer. Então difícil é para quem já começou. E a terceira palavra: simples. Bem simples é para quem repete todo dia. Então você tem a palavra fácil, que nunca é. Difícil, quando você começa alguma coisa. Mas esse difícil, ele pode se tornar uma coisa simples. Não vai deixar de ser difícil. Para quem corre 5 quilômetros, 10 quilômetros é difícil. Mas o 5 continua sendo desafiador. Se você só anda e você ainda não corre, para você correr 1 quilômetro, esse é um objetivo, irmão. Mas caminhar, sair de casa para poder fazer uma caminhada, isso já é difícil. Mas com o passar do tempo, você começa a caminhar,
Você começa a correr um pouquinho, você começa a correr mais um pouquinho, você está chegando aos 5, está chegando aos 10, amém? E não precisa mais do que isso não, tá? Tá bom aí, para aí. Não precisa mais do que isso não. Tá tranquilo. Você não precisa correr maratonas, ultramaratonas. A ideia não é essa. A ideia é que com o passar do tempo, aquilo vai se tornando simples. Continua sendo desafiador, mas fica mais simples, porque você vai descobrindo maneiras melhores. Você vai se tornando melhor naquilo que você faz. Aos profissionais aí que já têm mais tempo de experiência, olha para o início. E você vai ver que tem coisas que antes você fazia de um jeito, agora você faz de outro jeito completamente diferente. Continua sendo desafiador, continua sendo difícil, mas você transformou aquele difícil em algo simples. Vocês estão aí, amém? O evangelho é a mesma coisa, irmão. Tem coisas que hoje você acha que é muito difícil, mas com o passar do tempo, se você perseverar, você vai ver que se transformará em algo simples. E essa é a palavra que eu quero trazer para você, irmão. Não desista. Persista. Esse cansaço vai passar. Essa situação toda que você está vivenciando vai passar. Essa tristeza vai passar, esse buraco depressivo vai passar. Vai passar. Mas você precisa perseverar naquilo que você está fazendo, irmão. Quando Deus olha para você, querido, Ele não está vendo o seu estado atual. Deus nunca olha para nós no nosso estado atual. Deus sempre olha para nós dentro da visão que Ele nos deu. Quer um exemplo? Quando o Senhor foi no pasto ungir Davi, Ele não estava ungindo um pastor que foi o último, esquecido, largado pela família. Ele estava ungindo o maior rei que Israel já teve. Deus, Ele não olha para o seu estado atual. Deus está olhando para o seu potencial. Deus, Ele não está olhando para você agora, que você ainda não alcançou. Deus está olhando para você já, lá, alcançando as coisas. Porque Ele sabe, meu irmão, a boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele é fiel para terminá-la em Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Ele vai terminar. Você não precisa ficar preocupado com isso. Tudo que você precisa fazer é perseverar. Você pode falar isso comigo? Eu preciso perseverar. Só isso, irmão. Se você perseverar na palavra de Deus, você vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você não precisa ficar fazendo muita força. O evangelho é natural, irmão. Nós somos cidadãos do reino dos céus. O que nós fazemos aqui na terra é consequência da transformação que Cristo já operou na nossa vida. Isso é natural. Eu não preciso me esforçar. Eu não preciso fazer força para isso. É como respirar. Vocês estão respirando aí? Tem alguém que não está? Opa, ouviu um amém. Todo mundo está respirando. E você só percebeu que você está respirando porque eu falei. Senão você está respirando de uma forma o quê? Autônoma. O Deus que fez com que nós não nos preocupássemos com a nossa respiração é o mesmo Deus que colocou o sonho dentro de você, para que você não precise se preocupar com o seu sonho. Você só precisa, meu irmão, perseverar no caminho. Você só precisa estar junto. Você só precisa seguir. Só isso. E o teu Deus vai cumprir tudo na sua vida. Quando você encher o seu coração, irmão, com a visão que Deus está lhe entregando hoje, ou que Ele já te entregou, ou que Ele ainda vai te entregar, você falará a sua realidade, e as coisas irão mudar na sua vida. A promessa de Deus continua sendo feita todos os dias. Olha só como é que funciona no mundo espiritual, para que você possa entender. Deus, teu Deus, Ele chamou você. Quando Ele chamou você, e você abriu seu coração para Ele, Ele veio, limpou seu coração,
transformou você, só que Ele te encheu do Espírito Santo dele. Quando Ele te encheu do Espírito Santo, Ele te encheu dos dons, dos talentos, mas Ele também te encheu de propósito. Ele te encheu da identidade dele em você. Ele mostrou quem você é nele, e Ele te deu um propósito. O que é propósito, irmão? Para que eu estou aqui? E esse para que eu estou aqui significa um sonho, uma visão, um ideal, algo para alcançar, algo para conquistar, que está aí dentro de você e que é seu, não é de mais ninguém. Agora, você cheio disso que Deus colocou dentro de você, você tem uma tarefa. Porque Deus falou ao seu coração, Deus encheu o teu coração, mas quem tem que falar a sua realidade é você. E você sabe por que muitas vezes nós não alcançamos? Porque nós, cheios, não falamos a nossa realidade. Nós não acreditamos que o nosso marido pode ser, mulheres, né, no caso, alcançado. Homens não acreditam que as suas esposas podem ser alcançados. Pais não acreditam que os seus filhos podem ser alcançados. Filhos não acreditam que os seus pais podem ser alcançados. E a gente não fala a nossa realidade. E aí a gente fica borocochô e desiste. Não desista. Fale a sua realidade. Você tem um poder de morte e vida na sua língua. Fale a palavra rema. Fale a palavra de Deus. Existe uma palavra rema aqui, ó, no nosso dia a dia, que faz, que transforma, que renova, que produz vida. Fale vida. Fale vida, fale vida sobre a tua casa, fale vida sobre a sua vida, fale vida sobre a sua realidade, meu irmão. É você que pode fazer isso, ninguém mais pode fazer.